Tá dando de te ouvir, professor. Não. Agora tá me ouvindo? Agora sim. Rapaz, tava com o fone desligado aqui, bobeira. Ah, bom, pessoal, então, eu só falei que passou os nossos 5 minutos aí de tolerância, mas aí agora, inicialmente, a gente vai corrigir os exercícios, então talvez o pessoal não perca alguma coisa dessa aula. Antes de tudo, ah, como é que vocês forem nos exercícios? Teve alguma dúvida específica? Alguma questão aí que ficou mais ou menos? Ou foi tudo tranquilo? Foi tranquilo. Eu tive uma dúvida só na posição negativa e positiva ali, professor. Eu só achei, na aplicação dos materiais, só achei da negativa, da positiva não. Sim, beleza. Agora a gente vai falar um pouco sobre isso, então. Sim. Eu vou corrigir eles aqui. A ideia é começar hoje, a gente vai destacar somente a técnica de o processo de torneamento, né? É um processo de usinagem, mas como o mais utilizado é o torneamento, a ideia é que a gente se atenha mais a ele. Então, pessoal, hoje eu vou falar, dar um embasamento sobre o torneamento de forma geral, e já para avisar vocês, na aula que vem, a gente vai entrar nos cálculos. Aí eu vou bem devagar, não se preocupem. Geralmente o pessoal tem mais dificuldade nos cálculos, mas eu gosto bastante, então vou esmiuçar bastante para vocês, vai ficar bem tranquilo. Nem se preocupe. Então vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá todo mundo vendo minha tela aí? Sim. Beleza. Bom, primeiro exercício eu pedi para vocês explicar com as palavras de vocês porque os processos de usinagem eles levam vantagem, né, com relação aos outros processos de fabricação. Tipo de pensar num processo de fundição, por exemplo, um processo de conformação, e bem em linhas gerais, assim, não precisa ir muito a fundo nessa questão. Só que tinha duas principais características, pessoal, que eu queria que vocês destacassem nessa questão. Primeiro, né, é a possibilidade que os processos de usinagem têm de obter os mais variados, né, as mais variadas geometrias finais, que geralmente com os outros processos de fabricação a gente não consegue obter. Eu vou citar um exemplo para vocês. Fazer uma rosca, por exemplo. Você não consegue fazer uma rosca com um processo de forjamento, por exemplo. Um processo de conformação lá. Até tu consegue fazer com um processo de fundição. Bota lá num molde, né? Tu vai derrete o teu metal, bota num molde. Bom, faço a rosca, mas e aí, o acabamento? Aí é que eu entro na outra principal característica. Gasto ficou andando para sair aqui. Então, pessoal, voltando, desculpa aí. E essa segunda principal característica, né, a principal vantagem é o elevado grau de precisão dimensional. Tudo bem, lá na fundição a gente consegue produzir uma rosca, por exemplo. Mas e aí, a qualidade é boa, será? Não, né? Não é. Sempre quando a gente, por exemplo, a gente tem um processo de fundição, tu vai lá e faz tua rosca, por exemplo. Depois tu vai precisar de um processo de usinagem para atingir o grau de precisão dimensional. Então, se vocês tivessem colocado, quem colocou, na verdade, né, essas duas características já está 100% certa a questão. Aqui eu até destaquei que, né, a melhor qualidade na produção,
Isso aqui está associado a esse elevado grau de precisão dimensional. E eu botei algumas aqui que eu achei interessante também, que não altera as propriedades mecânicas dos materiais, né? Isso aqui, pessoal, isso aqui de forma geral, essa questão aqui, essa frase. Mas, porque se a gente for olhar mesmo lá na superfície, numa região microscópica da superfície, ela altera sim as propriedades mecânicas. Então, muitas vezes, né, o produto ele não precisa de pós-processamento, que nem os outros processos que eu falei, um processo de fundição, tu tem que fazer um pós-processamento, ou seja, tu tem que fazer um processo de acabamento nessa peça. Outra vantagem, né, existem componentes ou peças que não são possíveis com outros processos de fabricação. É a questão de fazer uma rosca, por exemplo, que eu falei. Com o forjamento, por exemplo, você não consegue produzir um arroz. Já com a usinagem você consegue. Consegue produzir muita peça aqui, muita variedade de peças. Só que essas duas aqui já estava tranquilo e são as principais, né? Se vocês forem ver, tem outras, mas em linhas gerais são essas aqui e principalmente essas duas. Alguém tem alguma pergunta com relação a essa questão? Botou alguma coisa diferente aí, pessoal? Quer comentar? Bom, então, gravem isso aqui, ó. Está em destaque, está em negrito aqui. Bom, e aí eu perguntei, né? Qual as principais desvantagens? Se tem vantagem, né? Tem que ter desvantagens também. Nem tudo que reluz é ouro, como diz. Então, primeiro, né? A baixa velocidade de produção com relação aos outros processos. Pense num processo de fundição, por exemplo. Tu vai lá, tu aquece o teu metal, tu liquefaz ele e tu coloca nos moldes. Bom, isso é muito rápido. Pode colocar em vários moldes ao mesmo tempo. Geralmente, a usinagem não. Tu produz uma peça de cada vez. Claro, hoje em dia tem os tornos CNC, que são aqueles tornos programáveis, tem uma interface computacional. Eles são mais rápidos. Mas mesmo assim, eles não são tão rápidos. Eles são rápidos, são mais rápidos que os tornos convencionais. Mas eu caracterizaria aqui como uma desvantagem a baixa velocidade de produção. Principalmente devido a esse grau de precisão dimensional. Então, né, geralmente os custos envolvidos são muito elevados. Essa desvantagem aqui não é uma verdade absoluta também. Às vezes os processos de usinagem eles são mais caros que os outros processos. Bom, então, caso a usinagem ela se dê por equipamentos que utilizem comandos numéricos para produzir, faz-se necessário operadores com certo grau de especialização. Então, esses tornos CNC que eu falei para vocês, que são os tornos com interface computacional, geralmente o grau de especialização que exige é muito alto, galera. Tem que saber programar em computador, é um negócio muito complexo. Essa, sim, é uma grande desvantagem. E também, né, grande parte da matéria-prima utilizada, ela se transforma em resíduo, não é aproveitada. Na verdade, ela é reaproveitada depois, mas ela não se transforma no teu produto final. Essa é uma grande desvantagem também. Ficou alguma coisa aí dessas duas primeiras? Tá tranquilo. Pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Bom, e a terceira questão, eu pedi para ter repetido aqui. A terceira questão, né, perguntei o que difere os tornos revólver dos outros tipos de tornos. Bastava a gente colocar, né, que lá na torre, eu não sei se vocês se lembram, na torre dos tornos revólver, ele permite, né, que a gente coloque mais de uma ferramenta de usinagem. Então, a gente pode produzir, não significa que a gente possa produzir peças em série. A gente pode fazer operações em série, que é diferente. Imagina assim, primeiro tu vai lá e desbasta, faz o torneamento cilíndrico externo,
Aí tu vai lá, só ajusta a tua torre com a ferramenta, troca a ferramenta ali, gira a tua torre, e aí tu vai lá e tem outra ferramenta que é capaz de fazer um rosqueamento naquela superfície. O que é diferente de produzir em série, né? Em produzir em série, tu produz a mesma peça, por exemplo, para fazer um torneamento cilíndrico externo numa peça, depois tu vai fazer em outra, o mesmo processo. Mas é bem sucinto também, não é complexo só essa diferença. Eu pedi para definir usinagem cavaco de novo, vocês já estão careca de saber aí, né? Que a definição de usinagem é os processos de fabricação que tem remoção de material. É importante isso aqui, porque às vezes a gente, como o principal processo de usinagem é o torneamento, às vezes a gente confunde usinagem com torneamento. E usinagem não é torneamento, mas torneamento é usinagem. Então a gente, para ficar bem claro mesmo, assim, é só a gente falar que é processo de fabricação onde tem remoção de material, sob a forma de cavaco. E o cavaco, né, ela é a porção de material removida da peça. Nem precisa colocar isso aqui, que caracteriza por apresentar forma irregular. Da questão 5, né, perguntei como se classificam os processos de usinagem. Cite exemplos, era bem simples também. Tem os processos os processos de usinagem, perdão, aqui ficou errado, né? Aqui era para ser com geometria definida e sem geometria definida. Ficou errado, pessoal. Ô, professor, Oi. eu achei ali o processo convencional e não convencional. Seria a mesma coisa ou não? No caso, na classificação, Isso. o que tu colocou como... Bom, pode ser os processos... Eu entendo dessa forma, sabe? Um processo convencional, ele tem uma geometria definida, né, da ferramenta. Sim, aí ficou convencional, torneamento, furação e fresamento, e não convencional, plasma, laser e jato abrasivo. Seria a mesma coisa ou não? Eu achei isso Pode na ser. apostila. Pode ser sim. Tá, É que é isso mesmo que você falou. Quando a gente diz que é convencional um processo, é porque ele é mais clássico, entendeu? Ele tem mais uma como é que eu vou te dizer? Acho que essa é a palavra correta. Ele é mais clássico. Ele é um processo convencional, mais utilizado. Já os processos de geometria não definida, né, sem geometria definida, a ferramenta, eles não são processos convencionais, entendeu? Eles não são processos tão utilizados, são processos mais recentes, com relação a esse aqui, que são os clássicos. Então, acho que essa classificação que tu utilizou cabe bem aqui também. Alguém colocou alguma coisa diferente aí, pessoal? E existe tanta classificação de processos de usinagem. Bom, enfim, vamos mudar a sequência. Se alguém tiver alguma dúvida, se manifeste aí, por favor. Então, eu coloquei aqui uma situação hipotética para vocês, né? Por exemplo, né, você está realizando um torneamento cilíndrico externo em um eixo e percebe que há um superaquecimento da região de corte. Nesse sentido, o que deve ser feito para evitar o aquecimento excessivo dessa região? Bom, pessoal, primeiro, existem muitas coisas que a gente pode fazer. A mais óbvia, eu acho que vem à cabeça da gente, é colocar um fluido refrigerante, colocar alguma coisa ali, colocar um óleo naquela superfície que vai tirar o calor dali, né, o calor daquela região, vai promover uma limpeza, enfim, todos os benefícios da lubrificação. Só que eu coloquei aqui para vocês, a resposta deve ser baseada com relação à geometria de corte. Então, não cabia vocês colocar aqui fluido, no caso, lubrificação, porque eu queria a resposta baseada na relação com a geometria de corte, que é a geometria aquela que a gente estudou, aqueles ângulos. Então, primeiro eu coloquei assim, lembrem-se, o que gera o aquecimento da peça? Né? A gente tem dois ângulos associados à questão do atrito.
O atrito a gente sabe que ele se converte em calor, que é o que aquece a região de usinagem, a interface de usinagem. Então, são eles, né, o ângulo de folga e o ângulo de saída. Mas, principalmente, essa resposta, eu coloquei, ela deve ser baseada no ângulo de folga, porque o atrito com relação ao ângulo de saída, ele está associado ao atrito da ponta da ferramenta, e não com relação àquela área de contato. E não com relação àquela área de contato que a gente viu no desenho. Então, o ângulo de folga, pessoal, quanto maior ele for, claro, existe um limite, mas quando a gente constata o superaquecimento, a gente pode aumentar esse ângulo de folga e diminuir o contato entre a superfície da ferramenta e a superfície da peça. Como a gente vai ter menos contato, a gente vai ter menos atrito, né? E com certeza a gente vai ter uma menor quantidade de calor sendo gerado naquela região. Isso se a gente manter os mesmos parâmetros, né? Como penetração, velocidade, pensando dessa forma. Então, para resumir a resposta, né? Poderia ser assim, ó. É só aumentar o ângulo de folga. Eu não pedi nem para explicar. Se eu tivesse pedido para explicar, vocês poderiam colocar. E daí diminui a área de contato, e que diminui o atrito também. Essa aqui acho que era mais chatinha, mas também não era lá essas coisas também. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão 6 aí? Quer colocar alguma coisa? Tá tranquilo, então. Bom, na questão 7, eu perguntei em quais tipos de peças utilizamos um ângulo de saída negativo e um ângulo de saída positivo. Essa era a dúvida do Wagner, né? Eu botei o ângulo de saída negativo, é usado para materiais mais duros, porque aí, pensa assim, quando tu tem um ângulo de saída negativo, tu não tem a ferramenta entrando bruscamente na tua peça. Tu não tem um gume tão acentuado, tu não tem uma ponta um ângulo de cunha tão agudo, se tu tem um ângulo de saída negativo, no caso. Tu entendeu, Wagner? E aí, sim, como ele não é tão agudo, Entendi. tu tem que usar para materiais que são mais duros, que materiais que não permitem um ângulo tão agudo. Porque, te lembra daquela ideia que eu falei? Se a gente tem um ângulo muito agudo no material duro, a gente concentra muita tensão na ponta da cunha, lá na aresta cortante, Sim, sim. no gume cortante. Então tu tem que utilizar um ângulo de saída negativo, né? Para não ter essa questão, não concentrar lá tanta tensão. Tem que ser mais sutil, digamos assim, no teu processo de usinagem quando tu está trabalhando com material mais duro. E o mesmo se aplica para materiais plásticos também. E o ângulo de saída, né, o positivo, tu utiliza para materiais mais macios. Um cobre, por exemplo, que é um material relativamente mole, tu vai lá e taca a ferramenta para tu aumenta o teu ângulo de cunha lá, coloca um ângulo positivo de saída. Então, e assim, tu pode remover mais material, entendeu? Porque, e até tu não vai ter aquela questão, como o teu material ele não oferece tanta resistência ao corte, tu não vai concentrar tanta tensão na ponta da tua ferramenta, na tua aresta de corte. Então, tu não vai danificar a tua ferramenta também. Ficou tranquilo aí? Tu entendeu o que eu falei? Não ficou... Não, entendi agora, entendi. Fiquei Entendeu? na dúvida ali. Só. Sim, mas qualquer coisa pode perguntar aí, meu velho. Tá, Beleza? tranquilo. Beleza. Então, pessoal, a última questão, né, era, dentre os tipos de ferramentas, uma das mais utilizadas são classificadas como ferramentas de aço rápido, que é aquela que tem HSS na ferramenta. Disserte sobre essa ferramenta. Pessoal, lá na apostila já tinha
que exatamente vocês tinham que colocar. Exatamente o que tem lá. Ó. Apesar do nome, as ferramentas fabricadas com esse material são indicadas para operações de baixa e média velocidade de corte. Esses aços apresentam dureza quente, até 600 graus Celsius, e são resistentes e resistência ao desgaste, né? Resistência ao desgaste a quente, digamos assim. Para isso, recebem elementos de liga, como o tungstênio, molibdênio, o cobalto e o vanádio. Os elementos de liga, pessoal, não sei se vocês viram lá na disciplina de materiais que vocês tiveram, eles são utilizados, né, em porções muito pequenas, mas eles afetam bastante as propriedades dos materiais. Às vezes, quando quer aumentar a dureza, quer aumentar a tenacidade, tu vai lá, coloca um elemento de liga, que é algum outro material, esse aqui é uma porção muito pequena, isso lá na fase de fundição, né, quando tu funde o material, que tu faz essa mistura. Mas era só vocês terem colocado essa resposta aqui, que está tudo tranquilo. Não tem muito mistério também. Acho que até agora, na matéria, a gente tá indo bem tranquilo. Não tem nada que deixou a gente muito na dúvida aí. Mas se alguém quiser colocar alguma coisa, né, no final dessas 8 questões aí, alguém ficou com alguma dúvida? Em relação ali a 7, tá? No ângulo, para o ângulo negativo, tu te referiu ali a materiais duros, certo? Isso. Cara, mas na apostila não está dizendo isso. Não? Na apostila mostra até uma figura lá. Tu sabe me dizer qual a página aí para eu abrir aqui? Vinte e um. 21. Um minutinho, pessoal. Nelson, obrigado pela tua questão aí. Cara, eu vou verificar e na próxima aula eu vou te tirar essa dúvida. Até foi uma dúvida que eu fiquei agora também, porque, olha, se tu pensar, lá na apostila ele fala assim, ó, para materiais mais duros, a cunha deve ser mais aberta. Só que ali naquele desenho, a cunha não é mais aberta. Se tu tem um ângulo de saída que ele é positivo, a cunha é mais fechada. Ela não é mais aberta. Pelo menos é o ponto de vista que eu entendo, né? Se tu aumentar ali se tu aumentar, no caso, se tu tiver um ângulo de saída que é negativo, tu vai ter uma cunha mais aberta. Tu não concorda que tu vai ter um ângulo de cunha maior? É da forma que eu consigo visualizar ali, entendeu? Mas eu vou ter que te Sim. avisar isso aí
Sim, para sim, mas poder tirar essa dúvida. a minha pergunta é do tipo, eu entendo essa questão do tipo, um material mais duro, tu vai deixar como se fosse um ângulo nulo, por exemplo. Chega Sim. a passar para um ângulo negativo, essa é a minha dúvida, entendeu? Se chega Eu a sei que no passar, material macio, tipo plástico, ou um HMW, enfim, tu usa esses materiais, eles usam a ferramenta bem negativa mesmo. Mas, sim. tipo, sei lá, se tu for tornear sei lá, um 1070, por exemplo, tu vai precisar usar um ângulo negativo na ferramenta para tornear isso? Olha, Vai eu precisar não sei, ter tanto, entende? na verdade, eu não sei te responder assim, porque eu nunca, por exemplo, nunca trabalhei com 1070. Não sei te dizer, mas eu sei que te dizer que se 1070 é o material mais duro, né? Tu deve ter esse conhecimento eu acho que pela tua pergunta. Então, tu vai utilizar o ângulo de saída, pode ser nulo ou pode ser o ângulo de saída negativo. Mas, assim, te dizer, tem esse material, tu tem que usar essa ferramenta, isso eu não sei te dizer. Até posso pesquisar depois para te trazer essa resposta. Aqui, quando eu coloquei materiais plásticos, aqui eu acho que está errado mesmo. Agora, pensando melhor, o material plástico ele não oferece resistência, né, ao corte, ele é um material, não é um material duro. Geralmente, né, tem materiais plásticos de alta dureza. Mas é melhor a gente deixar essa resposta assim. Né? Assim eu tenho certeza que está certo. Mas assim, Elcio, eu não sei te dizer, cara, por exemplo, tu tem um material, tu tem um aço 1070, tu vai utilizar um ângulo de saída nulo ou negativo. Esse tipo de resposta eu não sei te dar. Também não sei se só uma pessoa com muita prática vai saber te dar esse tipo de resposta, entendeu? Eu acho que para te responder isso, tu tem que verificar qual a dureza do 1070. Tu sabe me dizer aí? Não. Tu pega a dureza do 1070 e tu procura uma ferramenta com a dureza maior. Eu acho que seria a primeira linha de pensamento que tu... Não, tá, tudo bem, tudo bem. Assim, tu já tá indo para um outro lado. A minha questão foi só pelo entendimento que eu tive da apostila, entendeu? Sim, mas, cara, pelo que diz na apostila ali, tu não chega a ter um ângulo negativo para um material duro, entendeu? Tu vai diminuir o ângulo de cunha ali. Diminuir não, diminuir, né? pode ser, vamos pensar dessa forma. Diminuir conforme a dureza. Oi? Ali pela apostila diz que é para diminuir conforme a dureza, mas não diz que chega a ser negativo, né? Eu entendi isso aí também. Exatamente isso, entendeu? Não, por isso que tu pode usar negativo, sim. Dependendo, não tem como tu pega um material que é super duro, tu vai utilizar talvez tu utilize um ângulo negativo. Que até minha resposta eu botei no positivo material duros, né? Pelo eu que eu também, entendi ali, para mim o positivo eu botei materiais mais duros. Não, tu vai... Sim, é perfeito é perfeito isso, é perfeito essa questão. Eu acho que na apostila ali, cara, tem um ledo engano ali. Mas eu vou pesquisar para amanhã a gente tirar essa dúvida aí. Boa questão, porque não faz sentido tu ter uma cunha menor, né, no caso, um ângulo de cunha menor para um material mais duro. Quando eu li a apostila, foi isso que eu entendi. Mas eu vou procurar e vou colocar essa questão melhor para vocês amanhã. Pode ser? Pode ser. É que ela diz que a cunha deve ser mais aberta e o ângulo deve ser menor. Diz aqui na apostila, né? E aí, como ângulo de saída menor, tu entende o ângulo de saída positivo ou negativo? Porque para mim, como eu estava aqui, pelo decorrer da apostila aqui, para mim estava no positivo, né? Porque ele não chegou, nem no nulo não chegou. Aí depois aqui abaixo está o negativo para plásticos e alguns metais regulares.
Sim. Então, se fosse material duro, era para estar aqui descrito no ângulo negativo também, né? Mas ele Uhum. botou só para material plástico e metálicos com regularidade na superfície. Exatamente, tô vendo aqui agora. É isso que eu ia comentar também, professor, que o negativo dizia isso aí na apostila ali. Figura Para materiais plásticos, metálicos e 24. irregulares. 24, né? O negativo, o positivo que eu não achei. Aí botasse aqui É. que é Não, materiais mais duros. pessoal, assim, ó, eu vou pegar, eu vou pesquisar isso melhor e vou trazer, porque eu mesmo posso ter me confundido também, com certeza, talvez tenha sido isso. Pode ter sido um erro de interpretação meu aqui. Eu vou pesquisar isso aqui e trago amanhã para vocês, tranquilo? Peço desculpas aí para não conseguir Tranquilo? sanar essa questão agora. Tranquilo. Que, pô, às vezes o cara não, como eu disse, né? Eu não sei toda a matéria, todo o conteúdo, às vezes no detalhe o cara dá uma bobeada também. Mas deixa essa questão 7 aí em branco. Sim. Mas até que na apostila tá meio... Sim, Deixa a gente meio... cara, eu li, eu confesso aí que agora me deu um nó aí. Me deu um nó, mas vamos deixar em branco A essa apostila, questão. Oi? na apostila a coisa fica meio vaga também, né? Não dá uma fica, não. precisão do troço. Sim, eu concordo. Ficou estranho aqui, pode ter sido um erro de interpretação meu também. E quando eu li, eu olhei para outra figura também, acontece. Não vamos se abalar por isso. Só deixa em branco aqui essa questão, pessoal. Até nem vou apagar aqui, porque se a gente tiver que corrigir amanhã, o cara aprende na hora. Vou deixar assim, ó. Aí amanhã eu pego e trago essa questão aqui para vocês. Beleza, rapaziada? Beleza, tranquilo, professor. Desculpa aí de novo por não conseguir sanar agora essa questão. Mas às vezes, cara, eu preciso dar uma pesquisada também aí para conseguir resolver Rapaz, cara, direitinho. Fica tranquilo. Tudo tranquilo aí, professor. Tranquilo. Isso aí é normal. Obrigado, pessoal, pela compreensão aí. Bom, então, alguma outra questão aí que a gente pode discutir que não seja com relação a esse ângulo aqui? Para mim tá tranquilo, professor. A dúvida era só nessa mesa aqui que eu fiquei. Tranquilo, O resto tá tranquilo. Beleza. Deixa para mim, então. Bueno, pessoal, se não tem mais dúvidas, vamos dar sequência aí na matéria. Um minutinho, deixa eu ajustar. Bueno. Então tá, pessoal. Lá no capítulo 2, ele começa falando do torneamento, né? E ele até coloca uma norma que classifica o torneamento. Então, ele fala que o torneamento é um processo mecânico, né, de usinagem, destinado à obtenção de superfícies de revolução, com auxílio de uma ou mais ferramentas monocortantes. Para tanto, a peça gira em torno do eixo principal, que é o eixo da máquina, lá que ela gira, do cabeçote, o qual a peça está fixada. Então, a ferramenta, né, ela se desloca simultaneamente segundo uma trajetória coplanar, pode ser na direção axial ou na direção transversal a peça. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aqui, primeiro, né, pessoal, quando a gente fala de ferramentas monocortantes, a gente está se referindo, né, àquelas ferramentas em que existe somente uma aresta que corta a peça, ou seja, que tem contato com a peça. E elas são muito aplicadas nos processos de torneamento. Né, obviamente, né, se o material é removido por meio de uma ferramenta monocortante, elas são amplamente utilizadas. Eu trouxe aqui 2 exemplos
que é aquela ferramenta que a gente tem a pastilha colocada na ponta do porta-ferramentas. Aqui, como a gente pode ver em dourado, ó. E tem essa outra aqui também, ó. São bem parecidas até. Aqui a gente pode ver esse bico aqui tá até lubrificando a região, pelo jeito, ó. Bom, mas o que é uma ferramenta também? Se tem as ferramentas monocortantes, o que são ferramentas policortantes ou multicortantes? São ferramentas que cortam com mais de uma aresta. Mais de uma aresta é responsável pelo processo de corte. Aqui, por exemplo, a gente tem uma broca. Se vocês pegarem qualquer broca aí na casa de vocês vão ver que tem várias arestas, pelo menos 2 arestas, né, de corte. Como a gente pode ver, elas são bem afiadas. Também tem os machos aqui que a gente usa para fazer rosca. Eles são bem afiados também. Então, eles cortam mais, existe mais de uma aresta que retira material. E aqui tem uma ferramenta de fresa, onde tem essas pastilhas, né, que elas atuam em conjunto também para retirar material da peça. Então, né, só que acontece que o processo de usinagem, ele é baseado em alguns movimentos relativos, pessoal, entre a peça e a ferramenta, né? A gente viu que num processo de torneamento, quem gira é a peça. A gente coloca a peça lá no cabeçote, lá no rotor, prende ela fica girando e vem a ferramenta e retira material. Se a gente vai buscar na literatura e pesquisar, a gente vai ver que existem praticamente 2 tipos de movimentos, que são os movimentos ativos e os movimentos passivos, conforme está aí no slide aqui. Né? Então, pessoal, mas qual é a diferença entre esses movimentos? Aqui também existe uma confusão depois na classificação, vocês vão ver. Né? Os movimentos ativos, eles são os que são responsáveis por remover o material. E os movimentos passivos não. Só que, pessoal, tanto os movimentos ativos quanto os movimentos passivos, eles no caso, eles acarretam em tempo de fabricação, né? Eles estão associados ao tempo de fabricação, por isso que eles são muito importantes para nós. O que a gente pode tirar daqui, né, pessoal? Primeiro, né, os movimentos que são utilizados para confeccionar o nosso produto, ou seja, para gerar produto com valor agregado, no fim das contas, o que vai dar retorno financeiro, o que vai produzir, são esses aqui, que é o movimento de corte, o movimento de avanço e o movimento efetivo de corte. Tem outro lá, que ficou meio confuso na classificação, que é o movimento de penetração. Agora eu vou falar no próximo slide, eu acho, ou nos próximos slides um pouco mais sobre ele. E tem os movimentos passivos, né, pessoal, que eles não geram, eles não confeccionam o produto, que é o movimento de ajuste, o movimento de correção e o movimento de aproximação ou recuo. E movimento de recuo, na verdade. As normas que classificam esses movimentos são a DIN 6580 e a NBR 6162. Mas o que mais importante vocês têm que tirar daqui é isso aqui. Esses movimentos aqui produzem a peça, geram um produto com valor agregado, e esses movimentos aqui não geram produto com valor agregado. Eles não são responsáveis por remover material, então eles são praticamente tempos perdidos, assim. Esses aqui são movimentos problemáticos que a gente tem. A gente vai entender um pouco mais sobre cada um deles agora. O primeiro, ficou fora aqui o negócio. Bom, o primeiro movimento é o movimento de corte, né? É o movimento principal que permite cortar o material durante uma única rotação.
o movimento rotativo é realizado pela peça, conforme eu tinha falado. Quem gira, pessoal, a peça fica presa lá no cabeçote, nesse rotor aqui. Ela fica presa lá, então esse rotor gira, o que dá o movimento para a peça. Esse movimento de giro da peça é chamado de movimento de corte, ou movimento principal de corte. A gente precisa ficar bem atento. Ó. No torneamento, quem gira é a peça. Só que esse não é o único movimento que a gente tem. A gente também tem o movimento de avanço. Né? É o movimento que desloca a ferramenta ao longo da superfície da peça. Esse movimento de avanço, ele pode ser tanto nessa direção aqui, por exemplo, quando a gente quer fazer um torneamento cilíndrico externo, e também nessa direção aqui. Por exemplo, quando a gente vai fazer um passeamento, né? Quando a gente vai remover material dessa face aqui, por exemplo, esse movimento ele pode estar nesse sentido aqui. Esse movimento também ele pode ser angular aqui, né? Quando a gente quer fazer um torneamento cônico. No caso, ele é retilíneo, mas ele se desloca numa trajetória angular. Tem um ângulo com a ferramenta tem um ângulo com relação à peça. Aí a gente tem esse movimento de ajuste ou penetração. Só que o que acontece, pessoal? Nessa classificação aqui mais clássica dos movimentos ativos, lembre-se, os movimentos ativos são o que removem material. São os movimentos responsáveis por confeccionar a nossa peça. Esse movimento aqui, quando eu fui consultar assim, os livros mais clássicos, ele não está lá esse movimento como um movimento ativo. E o movimento de ajuste ou penetração diz, né, que é um movimento entre a ferramenta e a peça, no qual é pré-determinada a espessura da camada de material a ser removida. Ou seja, esse movimento 3 aqui, ó, é quanto tu vai penetrar na tua peça lá para remover material. Se vai ser 2 milímetros, se vai ser 3 milímetros, meio milímetro. Só que em alguns casos ele não consta como movimento ativo também. Né? Eu penso assim, aí eu fiquei imaginando, como é que a gente podia pensar nesse movimento de penetração como um movimento ativo, né? Pensem da seguinte forma, né, pessoal? Imagina que a gente está aqui, a gente está realizando um movimento principal de corte, ou seja, a nossa peça está girando, e a gente tem a nossa ferramenta se deslocando aqui, que é o movimento de avanço. Mas, se a gente não tiver a penetração, a gente não vai ter remoção de material. A gente pode pensar dessa forma. Bom, então, nesse caso, ele é um movimento ativo, porque ele participa da remoção de material. Né? Só que fica meio confusa essa classificação. Então, o pessoal não deixa bem claro se ele é um movimento ativo ou se ele é um movimento passivo, ou seja, se ele é ou não responsável pelo corte. Geralmente, né, o pessoal coloca aqueles dois movimentos que eu falei, o de avanço e o de corte, e também esse outro movimento aqui, que é o movimento efetivo de corte, ou seja, ele é a combinação entre o movimento de avanço e o movimento principal de corte, né? Então, é teste vetor aqui em azul. Ó. Então, sim, aí o pessoal fala, bom, esse movimento, a combinação daqueles dois movimentos é o que retira o material mesmo. Geralmente é essa classificação aqui. Mas na apostila nem tem essa classificação de movimento ativo e movimento passivo. Eu estou mais colocando aqui para você saber que existe esse negócio. Então, né? Bom, ficou alguma dúvida aí, pessoal, dos movimentos ativos? Essa classificação aqui eu não vou cobrar de vocês, movimento ativo ou passivo, porque até nem tem lá na apostila. Mas se atentem principalmente ao movimento de corte, né? Esse movimento da ferramenta, né? Esse movimento de rotação, o movimento de avanço, né? Que ele pode ser nessa direção aqui e também nessa direção.
Ele pode ser no sentido axial ou no sentido perpendicular. Ele é realizado pela ferramenta. E esse aqui também, que é o movimento de ajuste ou penetração. Esses três serão cobrados. Ficou alguma dúvida aí, pessoal, com relação a esses movimentos? Bom, então, pessoal, mas os movimentos passivos, né, eles não participam, são aqueles que não participam do processo de corte. Mas por que eles são tão importantes, né? O que são esses movimentos passivos? Primeiro, lá, segundo a literatura, a gente tem o movimento de posicionamento ou aproximação. Aqui, ele se confunde muito com aquele movimento de penetração. Talvez por isso que ele não entre que o movimento de penetração não entre na classificação mais clássica, digamos assim. Porque ele é assim, ó, quando a gente aproxima a nossa... No caso, né, quando a peça é aproximada e posicionada antes da usinagem, no caso, com relação à ferramenta, né? Tu aproxima a tua ferramenta lá. Só que também tem esse outro aqui, ó, movimento de ajuste ou correção, que é o movimento de correção entre a peça e a ferramenta, né, para compensar alguma eventual alteração de posicionamento que tem. Por exemplo, né, pessoal, digamos que a gente está fazendo um processo de usinagem lá, e aí ocorre o desgaste da ferramenta. É um processo muito longo, tem desgaste. Então, a gente vai ter que tirar a ferramenta, afiar ela, e aí depois a gente vai ter que voltar para o equipamento. Então, a gente vai realizar esse movimento de correção. Ou até mesmo ali na hora, talvez nem precise tirar a ferramenta, desgastou um pouquinho a aresta, tu vai lá e reposiciona. Também tem o que, por fim, é um movimento de recuo, que acho que é o mais simples de todos, é o movimento da ferramenta, né? Pelo qual ela, após a usinagem, é afastada da peça. Só que esses movimentos, pessoal, eles são muito difíceis de calcular, os tempos associados a esses movimentos, né? Imagina lá, às vezes é difícil fazer, tu posicionar a tua ferramenta. É muito difícil tu ajustar da maneira que tu quer. Só que enquanto tu está fazendo isso, tu não está produzindo um produto que tem valor agregado, mas tu está consumindo tempo, tu está deixando de produzir. Isso é um problema. Então, esses tempos, na verdade, eles nem sempre podem ser calculados. Né? Algumas empresas, né, elas estimam esses valores por cronometragem. Eles pegam lá um operador, quanto tempo esse operador demora para realizar esse movimento. Então, o pessoal fica lá com o cronômetro, 5 minutos. Aí fazem isso 50 vezes e tiram uma média. Quanto tempo o cara demora. E aí estabelece um padrão, né, para o operador. Tu tem que fazer isso em tanto tempo. Tu tem que ajustar a tua ferramenta com relação à peça em tanto tempo, em tantos minutos. Mas, por exemplo, em oficinas de manutenção, né, eu nunca vi fazer isso. Eu já vi fazer isso, por exemplo, em fábricas que tem linha de produção mesmo, né? Aí, sim, tem que usinar um eixo lá, tem que usinar tantos eixos por dia. Aí, sim, tu tem que ter um tempo, é importantíssimo. Tu tem um tempo lá mínimo para fazer um ajuste. E aí, sim, o pessoal vai lá, cronometra os operadores fazendo. É até bem legal de ver. Mas, geralmente, na oficina de manutenção, não tem isso numa oficina comum. Alguém quer fazer alguma pergunta? E, pessoal, essa classificação aqui também está meio estranha, lá com relação àquele movimento de penetração, né? Mas, como eu disse, serão cobrados esse aqui, o movimento de penetração, o de corte e o de avanço. Mas acho que é importante vocês entenderem essa importância, no caso, né, o peso de cada um desses movimentos. Lá no fim das contas,
a soma de todos os tempos associados a esses movimentos é o que vai estar atrelado ao preço final do teu produto. Se tu demorar muito aqui, ó, nos tempos associados a esses movimentos, tu vai ter um produto final mais caro, né? Tu vai ter gastado mais tempo do teu operador. Enfim. Alguém tem alguma pergunta com relação a isso? Mas como eu disse, né, em oficinas de manutenção, tem que fabricar uma pecinha, não tem tanta preocupação com esses tempos aqui. Com os tempos associados a esses movimentos, no caso. Bom, lá na apostila, né, ele dá uma resumida no final sobre o que é o torneamento. Até coloquei aqui, torneamento, para resumir. O torneamento, né, ele é uma operação, conforme está lá na apostila mesmo, ele é uma operação de usinagem que permite trabalhar a peça cilíndrica. Bom, só que também não é uma total verdade, né? Tu pode trabalhar uma peça cônica, por exemplo, né? Que são movidas, né, por um movimento uniforme de rotação em torno de um eixo fixo. Conforme a gente viu lá, a peça vai acoplada ao eixo da máquina lá, o qual gira. Né? Para tanto, né, a peça gira em torno do eixo principal de rotação da máquina e a ferramenta se desloca simultaneamente segundo uma trajetória coplanar. Trajetória coplanar nada mais é do que uma trajetória num plano. Pode ser aqui, né, no sentido axial ou no sentido perpendicular. Né? E esse movimento, né, ele pode ser retilíneo ou pode ser curvilíneo também, no caso da ferramenta. Então, né, o torneamento, como todos os demais trabalhos executados com as máquinas e ferramentas, acontece mediante a retirada de material, como a gente viu, que é o cavaco, né? O cavaco ele é retirado por meio do gume cortante da ferramenta. O gume cortante é quem retira o material. Não é nenhuma outra aresta, outra face. É o gume cortante que tira o material. Então, né, no torneamento, como a gente viu, a ferramenta ela penetra na peça, cuja combinação de movimentos, né, permite que o material seja removido. Então, como a gente tem nessa imagem aqui, a gente pode ver, ó, a peça está girando, tu tem uma penetração aqui, não está indicado na figura. Essa ferramenta ela tem um avanço, um movimento de avanço. Aqui é o cavaco saindo incandescente até, ó. Então, a combinação, pessoal, desse movimento de corte, do movimento de avanço, e aí, que nem eu falei, né? Nesse caso, a penetração, ela é responsável, sim, pela retirada de material, porque tu podia ter esses dois movimentos sem penetração. Então, tu não ia ter retirada de material. Na minha opinião, a penetração, aqui, aquele movimento de penetração, ele é um movimento ativo, pois sem ele a gente não teria remoção de material. Mas algumas classificações não colocam ele como um movimento ativo. Então, né, eu tinha falado que esse movimento ele pode ser no sentido axial, como a gente tem aqui, ó, o que é um torneamento cilíndrico externo, nesse caso, e ele pode ser perpendicular ao eixo principal, né, assim, ó. No caso aqui é um faceamento que a gente está realizando. Deixa eu ver o que mais eu posso falar. Então, a peça, ela gira, né, com relação a esse eixo A aqui, que é o eixo central dessa peça. Enfim, a combinação desses elementos que eu falei, da penetração, do movimento de corte e do movimento de avanço, é quem vai remover o cavaco. Imagina se tu não tivesse movimento de corte aqui. Né? No caso que vai ter, vou me corrigir aqui, que vai ter remoção progressiva de cavaco. Porque se tu pensar, tu pode ter penetração e movimento de corte. Sem movimento de avanço, tu vai remover cavaco, mas durante um único giro só.
A mesma forma que se tu tiver penetração e avanço e não ter movimento de corte, tu vai remover material, mas só por um risco aqui, ó. Só tu não vai ter remoção contínua. Se tu quer remoção contínua, progressiva de material para formar a tua peça, tu tem que ter a combinação de todos esses elementos. É assim que a gente vai interpretar aqui na disciplina. Ou seja, movimento de corte, avanço e penetração. Perdão, pessoal. Então, aqui eu tentei fazer aquela classificação, né, de torneamento retilíneo e torneamento curvilíneo, né, que é o movimento da ferramenta. Aqui nos principais que a gente tem o torneamento cilíndrico, que ele pode ser externo. Opa, ficou repetido aqui. Como a gente viu, ele pode ser externo aqui nesse caso, ou ele pode ser interno. Né, o processo de torneamento, né, o cilíndrico, a ferramenta ela se desloca paralelamente à peça, segundo a esse eixo principal aqui. Vamos sempre fazer referência com relação a esse eixo principal da máquina. Então, ela se desloca paralelamente à superfície da peça. Você pode ver que tem um movimento de avanço indicado, um movimento de corte e a penetração. A gente também tem o sangramento axial, que é nesse sentido, aqui, ó, que está indicado na letra C. A gente pode usar o sangramento axial, por exemplo, para fazer um sulco, onde a gente vai colocar um elemento de vedação, aqueles anéis de vedação, por exemplo. Eu já fiz isso aqui, já fiz um sangramento axial para essa finalidade. Né? A gente também tem o torneamento cônico externo, como lá na apostila ele tinha falado que era para usinar elementos cilíndricos, né? Não é. Não sei se foi nesse sentido que ele falou isso, mas como a gente pode ver, ó, não é cilíndrico, é cônico. A gente pode ter nesse sentido aqui, de maneira externa também, de maneira interna, torneamento cônico interno. A gente tem o faceamento, que é o torneamento de faceamento aqui, como a gente quer facear nossa peça. O torneamento de faceamento, ele é mais para a gente deixar, para a gente ajustar a nossa face, porque muitas vezes ela serve de referência para um processo de usinagem. Olha aqui na figura A, por exemplo, a gente tem essa ponta aqui, que é chamada de contraponta. Então, se a gente tiver uma superfície que está toda torta, que não está retinha, a gente vai ter problema com essa referência aqui, ó. Talvez essa tua peça fique angulada, então a gente precisa fazer o faceamento, deixar a face dela retinha, para não ter algum eventual problema aqui, ó. Por exemplo, nesse caso, o que a gente quer colocar a contraponta. A gente tem o torneamento bom, a gente tem o sangramento radial. Nesse caso aqui, ó, sangramento é quando a gente quer, quando o torneamento radial visa a obtenção de um entalhe, por exemplo, né? Quando a gente quer fazer um entalhe nessa peça aqui, a gente tem o perfilamento. Esse perfilamento aqui ele é radial, ou seja, a ferramenta ela está se deslocando nesse sentido aqui, ó, onde está essa setinha. Onde está essa setinha aqui. O perfilamento, pessoal, eu particularmente nunca vi ninguém utilizar o perfilamento, mas no caso da marcenaria, por exemplo, né, a gente pode dar um exemplo aí. Se a gente quer fazer o cabo de uma ferramenta, por exemplo, lá uma colher de pedreiro, por exemplo, lá tem um cabo que ele tem um perfil, né? Pelo menos assim, os mais antigos. Não sei como é que é agora. A gente também tem o perfilamento axial, que aí o movimento da ferramenta é nesse sentido aqui, ó. Também, o exemplo que eu dou é para cabo de ferramenta.
né? Talvez algum eixo, alguma coisa especial, mas eu nunca vi na prática. Então, bom, acho que em linhas gerais são esses aí. E a gente tem o torneamento curvilíneo. Nossa. O torneamento curvilíneo, né, no qual a ferramenta ela se desloca numa trajetória que não é retilínea, obviamente, né, que ela é curvilínea, ela faz esse enquanto a peça gira no mesmo sentido, né, ela tem um movimento de rotação, a ferramenta ela vai se deslocar nessa trajetória aqui, ó. Também é para a gente fazer perfis, né? Existem algumas aplicações bem específicas, né, que a gente quer fazer algum perfil, como por exemplo o cabo de uma ferramenta, que nem eu falei. Tem algumas peças, alguns elementos de máquina que tem um perfilzinho. Às vezes tu quer colocar um O-ring, tu quer que o sulco lá na superfície ele seja côncavo, assim, redondinho, para o elemento de vedação se encaixar mais fácil. Mas também são mais raros. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida aí? Como é que tá indo aí? O Joule é bem abstrato também. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tranquilo. Tá tranquilo. Com relação aos processos aqui, torneamento retilíneo, alguém tem alguma questão para colocar? Ô, professor, Diga. no caso do sangramento axial ali, onde que fica o ponto de apoio, né? Que eu me esqueci o nome daquela pecinha ali que você falou. Qual que é que tu Pega falou? no torno. O sangramento axial? Isto. Seria naquela face ali, no caso. É nessa face aqui, ó, da peça, por exemplo, ó. Tá. Como é que eu vou ver se eu consigo te dar? Aqui, ó, nessa face aqui, tá vendo? Onde eu tô com o mouse. Por exemplo, assim, ó, tu quer produzir um canal aqui. Às vezes a gente quer colocar um elemento de vedação, que é chamado de O-ring. Não, sim, eu entendo, professor, eu só fiquei nessa dúvida só. Assim, é difícil visualizar ele naquela imagem, né? Mas quando tu quer produzir um canal, por exemplo, tu faz um sangramento axial. Tu pode fazer um sangramento axial, por exemplo. Sim. Obrigado. Não, por isso. E também tem o sangramento radial, né, cara? Às vezes tem algumas peças com elementos, alguns componentes muito específicos. Até quando você... Como um cilindro, uma camisa de cilindro? Isso, exatamente. Bom exemplo. Tem os rasgos ali onde tu coloca os anéis, né? Então, algumas peças bem específicas tem lá, pede esse tipo de processo. Mas também é muito difícil, né? Tu fazer assim, é uma indústria bem específica. Geralmente tu não faz muito esse tipo de trabalho. Perfilamento, alguém já viu fazer? Alguém já viu e faz? Eu, particularmente, nunca vi. Hoje em dia, os cabos de ferramenta, né, são tudo plásticos e aí é tudo injetado, plástico injetado. Não sei, acho que na indústria, na marcenaria, é mais comum de ter esse tipo de processo, um pé de mesa, por exemplo, lá que é bem trabalhado.
Às vezes o pessoal segura a ferramenta até com a mão, bota lá a peça girar e segura um. Já vi alguns vídeos. Bom, pessoal, ninguém tem alguma questão aí para levantar? Amanhã eu vou tirar aquela dúvida lá que a gente ficou. Se vocês não têm, pessoal, vou dar sequência então. Então, né, tem outra, conforme eu falei, né, tem várias classificações, várias. Também tem, quanto à finalidade, né, tem os processos de acabamento, que é o torneamento de acabamento, e o torneamento de desbaste. A gente pode dizer, né, que o desbaste, ele é a fase inicial do processo de remoção de material, por exemplo. A gente utiliza mais para dar forma na peça, mas que ainda possui, né, esse processo, o torneamento de desbaste, é a remoção bruta de material. Ele é mais grosseiro, os cavacos eles são maiores, não é uma forma sutil de remover o material. Já no acabamento, quando a gente quer fazer um acabamento numa peça, que é geralmente o que procede a etapa de desbaste, que é a remoção bruta de material, a gente pode ter um produto com as dimensões finais ali de projeto, que é aquela, por exemplo, com acabamento, uma rugosidade melhor, né? Uma rugosidade mais adequada, digamos assim. E o cavaco aqui ele é mais sutil, ele sai em pedacinhos menores. Por exemplo, né, um processo de desbaste, a gente vai lá e tem uma penetração de 0,5 milímetro na peça. A gente vai lá e retira material de uma maneira bem brusca. Não pense que não é tão rápido assim também. Né? Ele é no ritmo de um processo de usinagem. Tu vai lá e retira material da peça, só que o teu acabamento não ficou bom. Então, tu vai lá e faz um torneamento de acabamento, tu utiliza uma ferramenta mais afiada, ou a mesma ferramenta, só que penetra menos. Tu pode fazer numa velocidade maior, acho que é uma velocidade maior no caso, né, que não seja uma velocidade tão grande, né, não é, tem um limite aqui, isso que eu estou querendo dizer, existe um limite superior e existe um limite inferior também, com relação à velocidade, né, para um processo de acabamento. Tem essa classificação aqui também. Mas aqui basta você saber, né, que o processo de desbaste ele retira o material para dar uma forma aproximada, né? O processo de desbaste ele dá uma forma aproximada à geometria final que a gente quer. E o acabamento não. O acabamento ele dá as dimensões finais mesmo. Às vezes não é necessário dar um acabamento se a aplicação da peça não exige, né? Às vezes são aplicações bem específicas, como eu já tinha falado para vocês. Tem lá, por exemplo, num pistão, tu tem que ter as dimensões muito certinhas, então tu precisa de um processo de acabamento bem feito, né? Tu tem que ter exatidão nas suas dimensões finais. E tem outros processos que não precisa. Depende muito da aplicação final do teu produto. Acho que essa classificação é tranquila também da gente entender. Bom, eu ia propor para vocês me explicarem cada um desses aqui, ó, do torneamento retilíneo. Lá na apostila tem bem resumido. Aí eu pedi para vocês me colocar cada um desses aqui, ó. Pessoal, só para quem não sei se a galera lembra, o limite para entregar os exercícios da semana passada era hoje. Eu vi que a maioria do pessoal entregou, mas quem não entregou ainda dá tempo de fazer. A gente resolveu aqui em aula.
ou pede, se juntem aí para fazer, não tem problema também. A gente tem que aprender a colaborar também. Então, pessoal, queria que como próximo exercício, eu vou colocar aqui. Para vocês. Vocês pegarem esse aqui, que são os principais processos, é bem rapidinho, são 2, 3 linhas lá na apostila. Para vocês me explicarem bem rapidamente cada um desses processos aqui, ó. Aí vocês podem ter o restante da aula para fazer isso, sem problema. A gente tem ainda mais ou menos 20 minutos. Eu vou fazer a chamada agora. Esses exercícios, né, eles são a base da nossa prova. É mais importante fazer eles por isso do que pela própria nota deles. Pessoal, alguém ficou com alguma questão da aula aí? Quer voltar a algum assunto para debater? Para mim tá tranquilo. Tranquilo? Tá de boa. Cara, na próxima aula eu vou retomar aquela questão que ficou, né? Foi estranho ali. E a gente já vai entrar nos cálculos relacionados aos principais parâmetros de usinagem. Não se preocupe que a gente vai exercitar bastante. Eu particularmente gosto bastante de cálculo, então a gente vai tirar de letra. Bom, pessoal, vou fazer uma chamada aqui rapidinho. Cristiano de Oliveira. Aqui. Edson Soares. Aqui. O Elson tá aí, né? Elson Souza. E Gabriel Brito. Gabriel San Martin. Aqui. José Fernando da Rosa. O João Férsula. O Clay tá aí. Aqui. Lennon tá por aí? Presente? O Luiz Mesquita. Nicolas de Oliveira. Presente. Rafael Bandeira. O Robson tá por aí? Tá aqui, tá aqui. Rodrigo Bueno também tá aí, né? Aqui. O Silvério tá por aí hoje? E o Wagner tá aí. Ok, professor. Parar de gravar aqui enquanto vocês resolvem aí. Vocês estão visualizando minha tela ainda, pessoal? Sim. Beleza. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma questão aí?
Acho que não tem mistério, né? Só falar sobre isso aqui. Pessoal, teve alguém aí que não respondeu a chamada? Então, galera, se ninguém tem dúvida aí, eu vou ficar mais 10 minutos aqui. Na verdade, eu vou ficar mais 1 hora. Hoje é quarta-feira, é horário de atendimento. Provavelmente eu vou estar aqui pesquisando aquela questão que ficou. Então, se alguém tiver alguma outra dúvida, pode chamar aí. Vocês têm até a meia-noite para me entregar os exercícios da semana passada. Podem trabalhar em grupo, não tem problema. Até seria legal se vocês fizessem isso. E quem já terminou aí, eu não tenho nenhuma questão, tá liberado. Enquanto isso, eu vou ficar aqui, pessoal. Quem terminou aí tá liberado. Boa noite, então, professor. Boa noite, gurizada. Aí, boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Boa noite aí, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Qualquer coisa, chama aí, vamos estar por aí. Aí, boa noite, boa noite. Até amanhã. Boa noite, Elson. Boa noite. Elson, Oi. se tiver algum feedback ali, alguma coisa que tu queira me passar, tu acha que pode melhorar, aí tu pode me ficar à vontade. Não, show de bola, show de bola. Vai me chamar no privado ali, beleza? Beleza. Não, cara, para mim tá legal, eu tô gostando da aula, tá bem explicado assim, tá bacana. Sim. Tá bacana mesmo. Às vezes fica com essa dúvida aí como a de hoje, talvez aconteça ainda outras vezes, mas sempre que possível, né, a gente vai tentar sanar essas dúvidas aí, cara. Vou buscar informação. Tranquilo? Não, show de bola. Show de bola, fica tranquilo. Fica tranquilo, isso é coisa que acontece mesmo, né, cara? É coisa que, tipo, se tu não é um torneiro, esse detalhe tu não vai ter como saber, né, cara? Exatamente. Pô, posso ter lido lá, fiquei confuso também. Acontece. Enfim, Claro, cara, claro, com certeza. E na próxima aula a gente vai tirar essa dúvida aí, beleza? Não, show de bola. Valeu, meu velho. Obrigado. Tranquilo. Até. Boa noite. Boa noite.